Olá, minha gente, continuando aqui, a tendência libertária, certo? É também uma manifestação da pedagogia progressista. Vem aqui comigo na tela. Na tendência libertária, qual é a preocupação da escola? Qual é o papel da escola? Na verdade, a preocupação dela é em transformar a personalidade do aluno. Mas transformar em que sentido, professora? No sentido libertário, no sentido autogestionário, certo? Através de modificações institucionais. E é por esse motivo que a escola libertária ela trabalha muito com mecanismos de expressão da palavra. Em que sentido? Ela propõe muitas assembleias, debates, conselhos, eleições. Ok? Vem aqui para a tela para a gente observar o texto. Tá? Papel da escola, como eu falei para vocês, preocupação em transformar a personalidade dos alunos no sentido que? Libertário e autogestionário, através da introdução de que, minha gente? Modificações institucionais, certo? Essa escola libertária, ela critica muito a escola da sociedade capitalista, a escola burguesa. Uma das críticas dela é no sentido da burocracia, tá? Ela critica muito essa burocracia da escola burguesa, certo? Então, assim, essa escola libertária, a proposta dela é inserir mecanismos de modificações institucionais, tá? Trabalhar a questão da participação grupal com debates, assembleias, conselhos, eleições, certo? E ela entende, ó, olha aqui, ela entende que o desenvolvimento individual, tá, se realiza no coletivo. E lembrando sempre a crítica que ela faz à escola burguesa, ok? Vamos lá. Conteúdos de ensino. Aqui, as matérias elas são postas à disposição dos alunos, porém elas não são cobradas, certo? O aluno fica, digamos que, à vontade. Ele também fica à vontade para decidir o que é que ele quer aprender, certo? Mas sempre levando em consideração a vivência grupal, ok? O texto de Lucchesi nos diz o seguinte, que as matérias são colocadas à disposição dos alunos, mas não são cobradas, certo? E esse fato aqui dessas matérias não serem cobradas, não existir essa cobrança por parte do professor, a gente pode dizer que é o seguinte, essa pedagogia libertária, essa tendência libertária, ela não trabalha com nenhuma forma de controle, certo? Então, se a proposta é a autogestão, certo? A vivência grupal. Então, não deve existir esse controle, alguém que cobra, alguém que manda, certo? Eles ficam à vontade. Tá? As matérias são lá, colocadas à disposição, mas não são cobradas. Os alunos decidem o que é que eles querem aprender, sempre levando em consideração essa vivência grupal, né? Pois o importante, como nos diz Lucchesi, são as experiências vividas em grupo, através de mecanismos de participação crítica. E esses mecanismos a gente já sabe, né, gente? Assembleia, tá? Debates, eleições, ok? Os métodos de ensino, mais uma vez, vivência grupal, discussões, assembleias, ou seja, diversas formas, diferentes formas de expressão pela palavra, certo? Além de expressão pela palavra, lembrar sempre, na hora do teu concurso, dessa vivência em grupo, ok? Dessas experiências grupais. Ele vai se realizar enquanto pessoa através do coletivo, através da coletividade. A relação entre professor e aluno, certo? A gente pode falar aqui também de uma não diretividade, até porque o professor aqui, ele vai ser orientador, conselheiro, tá? Ele vai ficar à disposição do grupo, ele vai promover um ambiente onde os alunos se sintam à vontade
para se expressar, ele vai oferecer momentos de reflexão, ele vai promover, aliás, momentos de reflexão, certo? Então, aqui a gente fala até, não no sentido da tendência não diretiva, né? A questão da não diretividade do professor aqui, digamos que aqui é um pouco mais branda, porque ele está sempre orientando, ele é o conselheiro do grupo e ele promove esses momentos de reflexão, tá? Essas situações de reflexão com os alunos, ok? E os pressupostos de aprendizagem, gente, mais uma vez, ó, preste atenção aqui, ênfase na aprendizagem informal, certo? Informal, via grupo, tá? Mais uma vez, assim como a gente falou lá na Libertadora, tá? Na de Paulo Freire, o que a gente encontra, assim, quando a gente pesquisa sobre essa tendência libertária, que ela não tem condições de ser implantada hoje, tá, na escola da sociedade capitalista, certo? Não tem condições. Então, aqui existe essa ênfase na aprendizagem informal, justamente nesse sentido, porque do jeito que ela está organizada, ela não tem condições de ser implantada na sociedade capitalista, ok? E ainda aqui, sobre a avaliação, não faz sentido nenhuma tentativa de avaliação, ok, da aprendizagem em termos de conteúdo, até porque a gente falou lá atrás que os conteúdos são postos à disposição, mas que não são cobrados. E outra coisa, não tem sentido também de a gente falar em avaliação se essa tendência, se essa pedagogia, tá, ela fala no não controle, certo? Então, não faz sentido, ok? Tá? E agora a gente vem aqui, tá, na tendência crítico-social dos conteúdos, certo? Para concluir o nosso assunto aqui de tendências pedagógicas, certo? Eu gosto muito de figura. E aí, vamos observar aqui essa tirinha, né? Aí uma fala assim, alcateia, lobos, choldra, nem sei, nunca vi essa palavra na minha vida, nem na escola. Bandidos, chusma, pessoas, farândula, bêbados, né? Aí tem aqui, da série Coisas Inúteis que Aprendi na Escola. Aí a minhoquinha aqui pergunta, tem certeza de que isso vai servir para alguma coisa? Aí a Joaninha, acho que isso é uma Joaninha, um besourinho, fala assim, fique quieto e decore. Hemeroteca, jornais, caterva, vadios, certo? Então, isso diz muito sobre a tendência crítico-social dos conteúdos. Eu gostaria aqui de de retomar o que a gente falou nas demais tendências desse grupo das progressistas, certo? Se a gente lembrar da Libertadora, certo? Qual é uma das principais características dela o não formalismo, certo? Porque não dá para aplicar na sociedade capitalista do jeito que está organizada, não dá para vivenciar, tá, na escola da sociedade assim, 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 certo? Então a nossa marca de atuação é o não formalismo. Se a gente fala nos conteúdos lá da Libertadora, a gente fala em temas geradores, que são extraídos da vivência, tá, ali do cotidiano dos alunos, até porque qualquer tentativa de trazer um conteúdo de fora, como a gente tivesse tido como uma invasão cultural, como o próprio Paulo Freire fala, certos textos, tá, que serão utilizados, que são utilizados em aula, devem ser produzidos pelos próprios alunos, certo? Se a gente fala na libertária, tá? Qual é o objetivo maior dela? Transformar a personalidade dos alunos no sentido libertário e autogestionário, tá? Se a gente fala em conteúdos, eles são o quê? São postos lá à disposição, mas não são cobrados, certo? E uma outra marca também é a aprendizagem informal, certo, gente? E aqui, a gente, na tendência crítico-social dos conteúdos, que a gente tem um grande defensor aqui, que é Saviani, tá? A gente volta o nosso olhar para a escola, certo?
Se o sentido de todas essas tendências da pedagogia progressista é transformar a sociedade, de que forma essa sociedade vai ser transformada, certo? A gente viu a libertária, a gente viu a libertadora, que a marca de atuação delas é esse não formalismo, porque não tem condições de ser aplicado e tal. Mas aqui, na tendência crítico-social dos conteúdos, a gente volta ao nosso olhar para a escola, certo? Observa. Daqui a gente já tira uma ideia de que a Minhoquinha perguntou: você tem certeza que isso vai servir para alguma coisa? E é bem assim. A tendência crítico-social dos conteúdos, ela questiona muito, tá? Os conteúdos, a significação desses conteúdos para a vida da gente enquanto sociedade, ok? Tá? O papel da escola, vem aqui para a tela. O papel da escola é difundir conteúdos vivos e concretos, que tenham significado, ou seja, ressonância, sentido na vida do aluno. Aí a gente já observa aqui, minha gente, ó, papel da escola, difundir os conteúdos, ou seja, a escola tem que ensinar? Tem sim. Escola é lugar de ensinar, de aprender, de difundir conteúdos, é sim, tá? A tendência crítico-social dos conteúdos não abre mão disso, certo? A escola aqui, diferente das outras tendências, tá? Que falava da aprendizagem formal, certo? Que não tinha condições de ser aplicada nessa escola da sociedade capitalista, essa daqui, ó, tem que ensinar e tem que ensinar bem. A escola é valorizada como um instrumento de apropriação do saber. A escola tem que ensinar e tem que promover a aprendizagem, né? Obviamente, servindo então aos interesses populares. A questão é a seguinte, ó, vai transformar a sociedade? O objetivo é transformar a sociedade? É. E vai transformar a sociedade de qual forma? Ó, vamos educar essa massa, tá? Vamos fortalecer essa massa através da educação. Por isso que aqui a escola é valorizada como um instrumento de apropriação do saber, ok? E essa escola, ela deve garantir ao aluno um bom ensino. Não é ensinar de qualquer jeito não, viu? É um bom ensino, ensinar bem, certo? E quando a gente fala em ensinar bem, isso aí passa por diversas questões, né? De valorização do professor, de ter estrutura, de ter material adequado, mas a gente não vai entrar nessas questões agora não, certo? Os conteúdos de ensino, quais são? Vem aqui para a tela. Conteúdos culturais universais, ok? Conteúdos culturais universais, mas há uma diferença, cuidado para não pensar que isso aqui não tem nem como, né? Mas cuidado para não confundir com alguns aspectos da tradicional, ok? Aqui a gente fala que vai difundir esses conteúdos culturais universais, sim, porém, não são quaisquer conteúdos, mas sim, presta atenção no texto, tá? Mas aqueles que se liguem de alguma maneira com as realidades sociais. Ou seja, escola é espaço de difundir conteúdo, é sim ou não, alunos? Hã? Sim, é espaço sim, mas é de ensinar qualquer coisa, não, tá? Conteúdos culturais universais, sim, mas não quaisquer, tá? Não pode ser quaisquer conteúdos, mas sim aqueles que se liguem de alguma forma com a vida daqueles alunos, ou seja, com as realidades sociais, que considerem as realidades sociais, certo, daqueles alunos, a vivência. Métodos de ensino, tá? Vem aqui para a tela, de uma relação direta com a experiência do aluno, obviamente, né? Já que a gente falou que esses conteúdos devem ter significado na vida desses alunos, então os métodos de ensino devem partir de uma relação direta com a experiência desses alunos, tá? E sempre, tá, gente? Sempre relacionando a prática vivida dos alunos com os conteúdos propostos pelo professor. Ou seja, tem que ensinar bem. Tem, mas é ensinar qualquer coisa? Não. Conteúdos que se liguem de alguma maneira com a vida desses alunos. E a todo tempo o professor precisa estar fazendo essas ligações, ok?
Relação professor-aluno, tá? O professor aqui, ele é mediador entre os alunos e o meio. Os alunos e os conteúdos, né? O que a gente pode dizer, obviamente, que que existe aí a mediação entre o aluno e o meio, e o professor tá fazendo aí essa mediação. Mas que meio é esse, professora? Olha aqui o texto, ó, vem para a tela. Meio cultural, meio social e meio natural. E detalhe, aqui não se trata de colocar o professor como centro do processo de aprendizagem, não, tá? Não, vamos colocar os pezinhos no chão. O professor aqui é um ser experiente, sim, certo? E é um ser experiente que vai fazer a análise dos conteúdos com a realidade social, o confronto aí dos conteúdos com as realidades sociais, tá, dos alunos, e que vai possibilitar aí esse processo de aprendizagem. O professor aqui não é o que manda, tá? O professor aqui é o ser experiente, ok? Pressupostos de aprendizagem. Se a gente falou tanto que os conteúdos precisam ter ressonância na vida desses alunos, é claro, tá? É claro que os pressupostos de aprendizagem, gente, vem aqui, ó, de uma aprendizagem significativa. O que é isso? Uma aprendizagem que faça sentido na vida desse aluno. Beleza? Vamos lá. Concluindo, tá? Até antes aqui dos exercícios, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que esse tema de tendências pedagógicas não é complicado, basta a gente, primeiro ponto é saber identificar cada tendência, tá? De que pedagogia ela vem? Ela é libertária ou ela é progressista? Ciente disso, vocês precisam, tá, levar uma palavrinha, principalmente uma palavrinha de cada tendência dessa. Quando eu falo palavrinha, na verdade, eu quero dizer característica, certo? De cada uma. Se eu falo da tradicional, por exemplo, o que é que eu tenho que lembrar? Que o professor é o centro do processo de ensino-aprendizagem, que ele é autoritário, que a aprendizagem é mecânica. Beleza. Chego lá na renovada, né? Na renovada progressivista, eu lembro de quê? Que o centro do processo é quem? O aluno, tá? Eu lembro de que a gente fala em autoaprendizagem, em experiência, em descoberta, no aprender fazendo. Chego na não diretiva, tá? Eu falo da realização do aluno enquanto pessoa. Eu falo em uma tendência que se preocupa mais com os aspectos psicológicos do que com os pedagógicos, os sociais, tá? Ela se preocupa muito com as relações interpessoais que o aluno tem e que terá durante a sua vida. Chego na tecnicista, tá? Qual é o foco dela? Qual é o objetivo principal dela, né? Aí a gente viu que é formar mão de obra para sustentar essa sociedade capitalista, tá? Ela é baseada em técnica, certo? Chego no grupo das progressistas, eu falo da libertadora. Primeira coisa que eu tenho que lembrar, minha gente, é de quem? Paulo Freire, tá? Paulo Freire. Eu tenho que lembrar que os conteúdos são temas geradores, partidos que parte da realidade, são extraídos, desculpa, da realidade social desses alunos, tá? Daquele cotidiano. Chego na libertária, o que é que eu preciso lembrar da libertária, tá? A transformação da personalidade do aluno no sentido libertário, no sentido autogestionário, tá? Preciso lembrar desses mecanismos de participação grupal, é muito importante para a minha prova. E chego aqui na crítica social dos conteúdos, o que é que eu preciso lembrar? Que ela defende e levanta a bandeira, ó, da escola, levanta a bandeira da escola e diz que escola é lugar de ensinar, sim, de trabalhar conteúdo, sim, mas que não é trabalhar qualquer coisa, mas sim conteúdos que se liguem de alguma forma com a vivência social desses alunos, tá certo? Com calma, tá? Ó, professora, eu não entendi. Assiste de novo. Assiste de novo. Ah, teve uma palavrinha que não deu. Volta o vídeo, mas vai com calma, certo?
E agora, tá, eu coloquei assim, acho que duas, três questões para que a gente observe como é que é cobrado. É claro que cada banca tem sua particularidade, né? Mas aí eu trouxe acho que três questões de bancas diferentes, eu acredito que tenha sido banca diferentes para a gente observar direitinho, que não tem nenhum bicho de sete cabeças, não. É só estudar e, ó, fazer exercício. Vamos lá. Prefeitura de Fortaleza de 2016. Sobre tendências pedagógicas da prática escolar no Brasil, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O termo liberal tem sentido de avançado, democrático, aberto. A gente viu que isso é uma mentira, né? Não tem. A gente viu que não tem. Foi uma das primeiras coisas que eu falei na aula. A doutrina liberal apareceu como justificação do sistema capitalista ao defender a predominância da liberdade e dos interesses sociais individuais da sociedade. Professora, tá certa a letra A? Não, tá errado, já risquei. Tá? Letra B. As pedagogias liberais, manifestações de uma sociedade de classes, têm marcado a história da educação brasileira nas suas formas conservadora e renovada, representadas pelas pedagogias tradicional, libertária e tecnicista. Oi, libertária aqui? Não, né, gente? Libertária pertence ao grupo das progressistas. Tá ok, professora? Errada. Letra C. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura individual. E aí, vamos deixar aqui, né, na reserva, porque é assim que a gente faz em concurso. Vamos ler a outra. Na tendência tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o ensino humanístico e subordina a educação à sociedade, tendo como função a preparação de recursos humanos, mão de obra para a indústria. É a tradicional, gente? Não. Quem é que faz isso? A tecnicista. Aí eu, enquanto concurseira, né, já estou aqui de olho na letra C, porém, deixa eu observar se tem outra alternativa. Não tem. Então, ó, qual é a resposta certa? A letra C, certo? Sustenta a ideia, e foi o que a gente falou, né, que a escola tem por função preparar esses indivíduos para exercerem os seus papel na sociedade, certo? De acordo sempre com as aptidões individuais. E o que é muito forte aqui, ó, a adaptação que esses indivíduos precisam, né? Eles precisam se adaptar à sociedade e nunca transformá-la, beleza? Resposta, letra C. Questão 2, FUNCAB. Libânio, tá? Divide as tendências pedagógicas em dois grupos, pedagogia liberal e pedagogia progressista. No primeiro grupo, ou seja, no grupo da pedagogia liberal, estão as vertentes que concebem a educação como, ou seja, de modo geral, o que é que propõe a pedagogia liberal, certo? Aí tem aqui, instrumento de prevenção e de correção de desvios. Eu já me balanço, né? Já me balanço por essa e deixo aqui, né? Deixo uma observação aqui. Responsável pelo caráter essencialmente político, valorizando a experiência como fundamento na relação pedagógica. Gente, a pedagogia liberal tem nada a ver com caráter político. A gente vê que esse grupo aqui, que essa característica aqui é de qual grupo? Progressista, ok? Uma forma de resistência contra o Estado, de forma alguma. Isso aqui, ó, qual é o grupo aqui que traz essa, a pedagogia aqui, que traz essa forma de resistência contra o Estado? Qual é? A progressista, tá? Já que a liberal prega o quê? A adaptação, certo? Letra D. Instrumento de construção e sistematização de um saber que terá ressonância na vida dos alunos no sentido de favorecer mudanças sociais. De forma alguma.
Quem é que traz aqui essa história de sentido, de ressonância na vida do aluno? A crítica social dos conteúdos, que é uma manifestação da tendência progressista, certo? Da pedagogia progressista. E a letra E, a ação que visa a interação entre o meio cultural, social e natural, e o educando sendo... Desculpa, ação que visa a interação entre o meio cultural, social e natural e o educando, sendo o professor, né? O professor assume esse papel de mediador. Isso aqui também a gente encontra lá no grupo das progressistas, certo? Então eu posso dizer sem medo que a minha resposta é a letra A, instrumento de prevenção e de correção de desvios. É isso mesmo. Por que correção de desvios? Porque o aluno, aquele sujeito precisa se adaptar àquele meio, se adaptar àquela sociedade do jeito que ela já existe, certo? Então, ó, vou prevenir os desvios, tá? E também vou corrigir se eles existem, ok? Porque aqui, tá? O que prevalece é a regra da adaptação social, ok, gente? Vamos ver se tem outra aqui. Tem, da Consulplan. Não é uma característica correspondente às tendências pedagógicas. Vamos lá, né? Aqui tem as diversas manifestações e eu preciso, com calma, observar se aqui o texto me traz, tá? Se aquelas características são delas ou não, se é dela ou não. Vamos lá. A pedagogia, letra A, pedagogia tradicional, centra-se na mera transmissão de conteúdos e na autoridade do professor, sim ou não? Sim. Ok. A gente está procurando a errada, né? A pedagogia tecnicista está associada à transmissão de conteúdos, mas põe um peso forte no desenvolvimento de habilidades práticas, no saber fazer, tá correto? Tá. Já que a gente viu que isso é um dos objetivos dela, né? Essa técnica, né? Essa técnica que os alunos devem ter, ok? C. A pedagogia da escola nova não se exclui a transmissão de conhecimentos, mas se considera mais importante a organização do ambiente de aprendizagem para que o aluno possa desenvolver sua própria atividade de aprender. E aí, ok. Letra D. As pedagogias sociocríticas consistem na formulação de conteúdos por especialistas, como assim? Formular conteúdos, né? Formulação de conteúdos por especialistas, vamos lá. Nas disciplinas e a utilização de técnicas, mais refinadas de transmissão, incluído o computador e as mídias em geral, o que resulta em um alto nível de ensino. Gente, isso aqui. Essa daqui é a nossa resposta, já que a gente está procurando a errada. Até porque isso aqui são características, tá? Da tecnicista, ok? Essa história de a gente falar aqui que os conteúdos são elaborados por especialistas, tá? Essa questão das técnicas, da transmissão, dessa utilização, assim, que fica bem na cara das mídias, nesse alto nível de ensino, tá? Pode perceber que a gente não fala em aprendizagem, fala muito em ensino, tá? Então, aqui, essa característica aqui, gente, é da tecnicista, ok? E assim, a gente encerra o nosso tema, tá? E eu desejo para vocês um bom estudo, tá bom? Estudem, voltem à aula, assistam de novo, tá? Façam exercícios que aí, ó, o sucesso é garantido, tá bom? Beijo!